Olá! Hoje é 20 de setembro e aqui no Rio Grande do Sul é feriado. Feriado por causa da Revolta Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. E muitas pessoas ainda chamam de Revolução Farroupilha, embora na prática não tenha sido bem uma revolução. E eu vou comentar um pouco sobre isso e sobre este quadrinho aqui. A Guerra dos Farrapos, do Tabajara Ruas com o Flávio Colim. Eu comprei isso aqui principalmente por causa da arte do Flávio Colim. E porque eu tinha curiosidade em saber como que a guerra seria retratada nesse quadrinho. Tabajara Ruas é um puta de um baita escritor. Ele é de Uruguaiana? Acho que é, né? Uruguaiana. É de Uruguaiana, aqui do Rio Grande do Sul. E já escreveu livros muito bons. Neto Perde Sua Alma, que virou filme. O Amor de Pedro por João, que se passa durante a ditadura. Em vários outros. E aqui ele se aventura no mundo dos quadrinhos, né, como roteirista. E o Flávio Colim é um dos maiores gênios das artes que a gente já teve aqui no Brasil. Quadrinista, ferrenho defensor do quadrinho nacional, trabalhou em tudo que é tipo de quadrinho que você possa imaginar, principalmente quadrinhos de terror, até porque o Brasil tem uma forte tradição em quadrinhos de terror, né? Suspense também. Eu já trouxe um aqui no canal, né? O Dossiê Bizarro. E o Flávio Colim, ele não era só desenhista, ele também escrevia alguns quadrinhos, né? Em alguns ele escrevia e desenhava. Aqui ele cuida da arte. E eu adoro a arte do Flávio Colim. É uma arte um pouco estranha se você está acostumado com quadrinhos norte-americanos. É uma arte muito diferente. Mas, se você está acostumado a ler quadrinhos nacionais, aqui, né, brasileiros, já não fica tão estranho assim, né? E eu adoro, até porque eu já me acostumei, né? Numa primeira olhada você pode estranhar, nossa, mas que nanquim carregado, né? Muito preto, assim, nanquim, um traço forte e tal. Mas com o tempo você se acostuma. Eu adoro, acho sensacional. Aqui, ó. Essa aqui é a página que abre, né, o quadrinho. O quadrinho é um formato grande, né? Veio aqui pela... eu tenho a edição aqui mais recente, que é a edição da Comic Zone. E a respeito da edição da Comic Zone não tenho o que reclamar. Capa dura, papel de alta gramatura, que favorece o nanquinho preto do Flávio da arte do Flávio Colim. Mini biografia dos autores aqui na página final. Aqui na contracapa vem um selinho do Flávio Colim, ó. Eu adoro esse selinho aqui, ó, com o rosto dele e a assinatura dele. Legal pra caramba. A edição veio com marca-página também. Então a edição não tem do que reclamar. Comic Zone fez um baita trabalho. Excelente. E originalmente esse quadrinho ele saiu pelos postos Ipiranga, assim, era uma promoção. Você ia no posto Ipiranga, você abastecia lá e tal, e você ganhava um quadrinho, um formatinhozinho assim, pequenininho e tal. E assim, claro que aqui a gente tem uma edição de luxo, né? Que compila tudo e tal, uma coisa bacana e tal, né? Mas naquela época eu imagino assim, que provavelmente o formatinho pequenininho assim era o melhor que dava para fazer, né? Afinal estamos falando de um quadrinho de 1985, né? Meados aí dos anos 80. E eu não sei se por causa dos postos Ipiranga, ou se foi ideia do próprio Tabajara Ruas, ou se foi por causa da época em que, né, desse quadrinho, que era meados dos anos 80. Mas aqui nós temos uma Guerra dos Farrapos que é
É um resumo, né, de todo o evento, que vai de 1835 a 1845, são 10 anos. Mas aqui nós temos uma versão muito romantizada do evento. Claro, nós temos cenas de batalha, aliás, eu adoro ah, as cenas de luta, as cenas de guerra aqui desenhadas pelo Colin, são muito bonitas. O Colin era um gênio, velho. O Colin é um daqueles caras que a gente tem orgulho de dizer que, cara, o cara era nosso, era brasileiro, defendia o quadrinho nacional e lutou até o fim pelo quadrinho nacional ser visto como algo grande, né? Ele sempre defendeu isso e sempre lutou por isso. Inclusive ele pediu demissão do emprego dele para voltar a fazer quadrinhos depois de um tempo que ele foi para a publicidade, pediu demissão da publicidade para tentar voltar para os quadrinhos. O Colin ele ingressou na cooperativa de Porto Alegre, né? Que era uma iniciativa do Brizola, quando o Brizola era governador aqui. Ele colaborou, fez quadrinho do Cepete Araju aqui, e essa cooperativa era uma ideia muito boa, porque era uma tentativa de elevar o quadrinho nacional, criar histórias nossas, só que infelizmente durou pouco porque veio a ditadura e ferrou com tudo, né? Isso lá nos anos 60. Aí nos anos 80 vem esse quadrinho aqui. E como eu falei, a arte do Colin é impecável. O cara era gênio, gênio, gênio. Colin é um daqueles caras que você pode falar de boca cheia. O cara era um gênio na área dele, né? Que é quadrinhos. Aqui ele só desenha, mas como eu falei, ele também escreveu vários quadrinhos e desenhou também, as duas coisas. Aqui uma puta cena de batalha, legal pra caramba, cara. Eu tenho uma coletânea, eu tenho também, além desse, eu tenho uma coletânea de histórias de horror que o Colin fez e que foi digitalizada, tá disponível na internet, eu tenho, né? E pô, o cara escrevia e desenhava pra caramba, assim. E do Tabajara Rus, como eu falei, puta escritor, já foi recomendado aí até em vestibular anos atrás, né? E só que eu tenho algumas críticas em relação a esse quadrinho. E a primeira é o fato de ser uma história muito romantizada, né? Eu não sei se foi devido à época, devido ao fato de ser uma iniciativa dos Postos Ipiranga, e aí teve pressão editorial, comercial, não sei. Mas o fato é que aqui nós vemos um protagonista que é o Bento Gonçalves, né, o líder da revolta, mas ele é praticamente um herói que praticamente não tem defeitos, assim, sabe? Então é um resumo bem resumido do que foi o evento. Os personagens, assim, eles não são muito, não é uma coisa assim, não são muito explorados a fundo, até porque é um quadrinho que, apesar de ter esse acabamento gigante, que é bem grande, ele não é um quadrinho tão longo, né? Eu li isso aqui em um dia, sabe? Então não é algo assim que desenvolve muitos personagens. O texto, apesar de já ter algumas décadas, você lê rápido, a história é bem resumida. Aqui, né? Aqui tem o famoso duelo do Bento Gonçalves com o Nofre. Esse é enfim, o duelo que o Bento Gonçalves lá ganhou. E assim, é uma coisa bem romantizada. Você vê o Bento Gonçalves como um herói. Você tem o General Neto também como outro grande herói, só que a favor de seguir com a guerra, né? E o que mais me incomodou é o fato de que no final do quadrinho você não tem aquele que é o evento mais marcante da guerra, que é o massacre de Porongos. Esse evento foi simplesmente cortado da HQ.
E assim, você tem eles ali, vamos declarar a paz, beleza, vamos entrar em acordo com o Império que militarmente venceu a guerra, né? Afinal, o Rio Grande do Sul versus todo o resto do Brasil? Não. Então o Império, militarmente o Império venceu, mas aqui, as elites gaúchas até conseguiram algumas das suas reivindicações, e esse é um ponto interessante. Essa revolta ela durou muito mais e não houve um massacre de da grande maioria de seus participantes, ou de todos eles, pelo simples fato de que foi uma revolta das elites locais. Diferente de outras revoltas do período regencial, período esse que vai de 1831 a 1830, não, 40. Isso, de 31 a 40. Período que nós tínhamos um regente, né, que o imperador ainda era uma criança, não tinha atingido a maioridade, não podia ser coroado rei, então temos aí o período regencial. E várias revoltas ocorreram. Revolta dos Malês, a Sabinada, enfim. E aqui no Rio Grande do Sul teve a Revolta dos Farrapos, que, diferente das outras revoltas do Nordeste e do Norte, não foi uma revolta popular, não foi uma revolta de massas, foi uma revolta das elites locais, principalmente econômica. Havia ocorrido a Guerra da Cisplatina, o Uruguai, que era a colônia do Brasil, se tornou independente, e o Império comprava o charque, couro, carne, de países estrangeiros, que era mais barato, e não comprava daqui do Rio Grande do Sul. E as elites locais daqui ainda tinham que pagar imposto. A situação econômica estava braba, o pessoal se revoltou. Mas diferente das revoltas do Norte e Nordeste, como eu falei, aqui foi uma revolta de elites. Lá no Norte e Nordeste, as revoltas foram principalmente revoltas de massa. O povo se revoltando. E lá as revoltas foram massacradas. Tanto que não duraram 5 anos. Aqui durou 10. Tivemos muitas negociações. Aqui havia o envolvimento de generais, coronéis, pessoas ligadas à política e ao exército. Então houve muita negociação. Não foi um massacre. Até que o Barão de Caxias, né, que depois viria a se tornar Duque de Caxias, o Barão de Caxias foi enviado para cá. Esse mesmo Barão de Caxias, que havia reprimido e sufocado as outras revoltas que ocorreram, foi indicado para tentar acabar com essa daqui. E nós temos a participação do Caxias aqui. E a HQ termina com assinado o Tratado de Paz, mas não mostra o massacre de Porongos, né? O assassinato dos lanceiros negros, pessoas negras que eram escravizadas e foram-lhes prometido a liberdade se eles lutassem ao lado da revolta. Eles lutaram e a sua liberdade foi negada. Não, mata essa galera. Que é isso? Não, como assim? Libertar escravos? Nem a pau. E aí, durante muito tempo, essa parte da história foi jogada para debaixo do tapete, né? Mas era algo fundamental para se ter a paz, né? O fim da guerra. Era uma das reivindicações, só que essa não foi aceita. Muito claro, por medo de que libertamos centenas de escravos agora, daqui a pouco o Brasil inteiro vai ter revoltas de escravos. Então, não, mata essa galera, lima esses caras. E aí se deu o massacre de Porongos. Eu uso a palavra massacre porque foi um massacre, não foi uma batalha tipo de um exército de um lado e outro exército de outro. Não, os caras foram pegos desprevenidos e, foi assim, acabou. Acabaram com todos, sabe? E
durante muito tempo, essa parte da história posso ter perdido debaixo do tapete. Muitos diziam que o nosso queridíssimo Barão de Caxias não sabia. Não, nem sei o que nem sei o que estão falando aí, esse tal massacre aí, nem sei o que estão falando. Mas sim, ele sabia. Tanto sabia que, olha só, que nós temos a palavra dele bem aqui, sim. Para quem quiser procurar, transcrição da carta de Caxias a Chico Pedro. Anais do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, volume 7. Sim. Bem aqui, eu vou ler um trechinho. Se Canabarro, Davi Canabarro, ou Lucas, que são os únicos que sabem de tudo, forem prisioneiros, deve dar-lhes escapula de maneira que ninguém possa nem levemente desconfiar, nem mesmo os outros que eles pedem que não sejam presos, pois bem deve conhecer a gravidade deste secreto negócio que nos levará em poucos dias ao fim da revolta desta província. No conflito, poupe o sangue brasileiro quanto puder. Claro, como se as pessoas negras escravizadas nascidas aqui não fossem brasileiras. Particularmente da gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. Já as pessoas escravizadas faz a limpa. Pois é, né? Isso, palavras do nosso queridíssimo Barão de Caxias, que no futuro viria a se tornar Duque de Caxias. Pois é. E toda essa parte foi cortada do quadrinho. Isso é o que mais me indigna, sabe? Tipo, a pedra fundamental para que se obteve a paz, uma paz sangrenta, foi cortada da história da HQ. Então, essa é a minha maior crítica a esse quadrinho, assim, sem sombra de dúvida. Outro documento que eu quero trazer aqui diz respeito à questão da nomenclatura que a gente usa para o evento. Muita gente ainda usa a palavra revolução, até porque é uma palavra forte, uma palavra enervante, uma palavra que inspira, não é mesmo? Mas na prática não foi uma revolução. Guerra, sim, teve guerra, teve batalhas, teve gente morrendo, morreu pra caramba. Foram 10 anos de conflito. Muita gente morreu, cidades foram tomadas, cidades foram retomadas. Mas a ideia não era bem fazer uma revolução, não no sentido estrito da palavra, né, no sentido estrito senso. Não foi uma revolução. Revolução é o que aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Russa, em que a massa muda, a massa da população muda completamente o governo central do país. Sai a monarquia, guilhotina, acabou pra vocês, seus parasitas que nunca fizeram porcaria nenhuma pelo povo. Sai vocês, guilhotina, tchau, até nunca mais. E agora a população vai tomar conta do negócio. Isso é uma revolução. Aconteceu na França, aconteceu na Rússia. Aqui passou longe disso. Passou longe. E nós temos... primeiro, nós não temos um grande envolvimento das massas rio-grandenses. Como eu falei, foi uma revolta principalmente por parte das elites locais. Segundo, a liberdade das pessoas escravizadas, como eu acabei de mencionar, passou longe. Pelo contrário, as pessoas escravizadas que tiveram sua liberdade prometida foram massacradas. E o império continuou sendo um império. O príncipe regente se tornou rei. E vieram outras guerras depois. A Guerra do Paraguai,
Foi uma coisa terrível, ainda veio depois. Inclusive o general Neto lutou na Guerra do Paraguai do lado do Império. Anos depois, né? Que aí tem o livro do Tabajara Ruas, que é o Neto Perde Sua Alma. Então, passou longe de ser uma revolução, embora muita gente goste dessa palavra. Eu até entendo porque gostam de usar essa palavra, mas embora na prática não tenha sido. E a respeito do Império e da relação de Bento Gonçalves com o Império, nós temos mais um documento, sim! Para quem quiser procurar, Manifesto de Bento Gonçalves, 29 de nove de 1835, coletânea de documentos de Bento Gonçalves da Silva. Vamos ler mais um trechinho. Conheço o Brasil que o dia 20 de setembro de 1835 foi a consequência inevitável de uma má e odiosa administração, e que não tivemos outro objeto e não nos propusemos a outro fim que restaurar o império da lei, afastando de nós um administrador inepto, o presidente da província, que era indicado pelo governo central. Inepto e faccioso, sustentando o trono constitucional do nosso o jovem monarca. O monarca era... Sim, eles tinham... Então, eles estavam contra o presidente da província, indicado pelo Império Central, e contra o Império Central, que não era governado pelo monarca em si. Era um período regencial, até o monarca atingir a maioridade. O trono constitucional de nosso jovem monarca e a integridade do império. Então, não se tinha a intenção de acabar com o império. Não se tinha intenção de libertar os escravos, de adquirir sua liberdade. Não foi um movimento, não era um movimento popular. Então, era algo que na prática estava longe de ser uma revolução. Olha só, aqui, esse trecho aqui, Bento Gonçalves está puto por ter sido chamado de revolucionário, olha só. Quando afastou de si seus antigos amigos, os sustentadores das instituições livres, quando ingrato a meu zelo pelo restabelecimento da tranquilidade pública, ousou chamar-me caudilho de fascinorosos e revolucionário. Revolucionário, termo era visto como uma ofensa. Então, esse negócio de revolução, cara, você pode aplicar tem muitos casos, mas esse não foi um deles. E, por fim, eu quero indicar algumas leituras. Tem muito material a respeito de história do Rio Grande do Sul. E quando eu digo que tem muito material, eu falo muito material escrito por historiadores, por professores de história, não por jornalistas, não por comediantes, por historiadores, professores de história que dedicam a sua vida a esse estudo. Ok? Ok. Começando com esse livrinho aqui. Breve História do Rio Grande do Sul, professor Fábio Kuhn, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse livrinho é um livro bem básico, é um resumão mesmo da história do Estado, desde a colonização até a ditadura militar. Se você não sabe nada de história do Rio Grande do Sul, ou mesmo se você acha que sabe alguma coisa, mas quer começar a estudar mesmo, começa por esse aqui. É um livro super rápido, didático. A editora Leitura 21, tá? O livro é de 2011. Tá? Essa aqui é a 4ª edição. Livrinho super didático, excelente para quem quer começar a estudar a história do Rio Grande do Sul. Começa por esse. Tem também esse aqui, O Escravo no Rio Grande do Sul, do Mário Maestre. Livrinho especificamente sobre a história das pessoas que foram escravizadas. Durante muito tempo criou-se um mito de que no Rio Grande do Sul a escravidão não foi tão pesada. Mentira, foi tão terrível quanto em qualquer outra parte do Brasil.
E esse livrinho fala especificamente dessa questão da escravidão, questão social, questão econômica, comparando, fazendo algumas comparações inclusive com outros países, né? Menciona a questão do Haiti, né? O único país cuja independência se deu por uma revolta de escravos, né? Então é um livrinho bem legal aí para começar a estudar a escravidão, que é algo indissociável da história do Brasil. Ponto. Não tem como falar de história do Brasil sem falar de escravidão. Simplesmente não tem como. E como eu falei aqui, Massacre de Porongos é mais uma prova de que a escravidão aqui no Rio Grande do Sul não teve nada de branda. Nós temos aqui a lenda do Negrinho do Pastoreio, história de uma criança escravizada que foi morta devido aos castigos terríveis que sofria. Né? Então, mais um puta livrinho aí pra você que quer começar a estudar esse assunto. Outro livro agora sobre a Guerra dos Farrapos, especificamente, um livro também bem tranquilo, bem de fácil compreensão, é um que se chama A Revolução Farroupilha, né? Da Sandra Pesavento. Eu tenho aqui o xerox do livro, na verdade. Na época eu não achava o livro para vender, aí achei o xerox, pronto, dane-se. Aí tirei um xerox do livro, né, da editora Brasiliense. Essa editora Brasiliense tem uma coleçãozinha de vários livrinhos assim, esse mesmo estilo, livrinhos assim, um formatinho pequeno, sabe? Assim, ó. Editora Brasiliense, várias coleçãozinhas. Alguns muito bons. Outros já tem aí estudos mais atuais, mas alguns são bem legais assim para pessoa que está começando a estudar o tema. Farrapos e Império, 10 anos de luta. Livrinho sobre a revolta, especificamente sobre esse tema, também vale muito a pena correr atrás porque super didático, super fácil. Eu só estou recomendando leituras assim que são bem tranquilas mesmo aqui nesse vídeo, tá? E o mais atual, o mais recente é o Rio Grande do Sul Revisitado, Novos Capítulos, uma coletânea aí de vários artigos sobre vários temas envolvendo o Rio Grande do Sul, organizados aí pelo professor Eduardo Neumann e pela professora Carla Brandalize, ambos professores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma coletânea de vários artigos sobre diversos temas a respeito aqui do Rio Grande. Você tem em questão indígena, você tem a Guerra Civil Farroupilha, né, que é o termo mais adequado, né? Você pode falar guerra civil, você pode falar guerra, você pode falar a Farroupilha só, se você quiser. Revolta até pode ser também. Guerra civil, que foi uma guerra civil. Mas revolução já é um termo que já, né, na prática não foi bem isso. Você tem a questão do Rio Grande do Sul hoje, né? Então, esse livro aborda várias questões: política, questões do tempo da colônia, império. É um livro bem legal, assim. É o mais atual, esse é de 2019. A editora que publicou, Martins Livreiro Editora. Então, Rio Grande do Sul, Estado Novos Capítulos. Esse aqui tem artigos bem atuais, é de 2019 esse livro. Então, acho que é de 2019, né? 2019. Antes, eu lembro porque eu comprei antes da pandemia isso aqui. Então você tem questão agrária, mitos de fundação, Guerra Civil Farroupilha, século XIX, né? Brasil Império, Brasil Colônia, política rio-grandense. Então tem muitos assuntos bem interessantes em formato de artigos aqui nesse livro. Fica outra baita recomendação, muito bom isso aqui. Tá? Enfim, essas são as minhas recomendações. Tem muito mais coisa, mas tem muito mais coisa. Eu só dei alguns aqui que eu achei que são bem interessantes aí, principalmente para quem está começando. E procure materiais escritos por historiadores, professores de história que trabalham em cima disso. Tá?
Enfim, esse vídeo já tá com quase meia hora. Vou encerrando por aqui. Fica aqui o meu abraço. E caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva, curte, compartilha, aquela coisa de sempre. Muito obrigado, valeu, um abraço e até mais.